Olá, queridos, boa noite. Seja bem-vindo ao último dia do Lei da Vida. Que bom que você esteve aqui conosco durante essas 3 noites. Nós tentamos trazer o máximo de informações para vocês. E que bom que você está aqui, que bom que você pôde participar esses dias todos. E a gente quer te convidar para participar do nosso grupo do WhatsApp. A gente vai disponibilizar aqui embaixo o link para que você possa participar. Lá dentro a gente está disponibilizando um monte de PDF importante, interessante, para que você possa continuar aprendendo. Por que a gente está fazendo tudo isso? Muitas pessoas precisam de contatos terapêuticos, de palestrantes, de informações, e às vezes elas não sabem onde encontrar. E nós temos o conhecimento, trabalhamos com isso há muitos anos já, e muitas vezes a gente também não consegue disponibilizar uma agenda para atender todas as pessoas. Por isso a internet é um ótimo canal para que a gente possa alcançar você aí da sua casa, com a sua família, com seus queridos. Afinal de contas, todo mundo sabe o que é sofrimento, não é verdade? Todo mundo sabe o que são os sentimentos. Todos nós já passamos por situações ruins na nossa vida e a gente conhece exatamente o que significa sofrer e também ter emoções positivas. Eu também vou começar uma live aqui no celular para que os nossos amigos também possam começar, e sejam bem-vindos vocês que também estão aqui no Instagram, nessa live hoje, que é o nosso último dia. Eu estava falando para quem nos acompanha já pela internet, pelo YouTube, é o nosso último dia. Nós estamos transmitindo ao vivo agora aqui, depois vamos disponibilizar as coisas, os PDFs e todas as ferramentas que a gente tem para vocês. Bom, nesses nossos 2 dias atrás, nós falamos sobre algumas coisas importantes de relacionamentos. Falamos sobre o nosso corpo, o impacto que as nossas emoções têm no nosso corpo, quanto isso realmente muda a nossa vida. As nossas emoções, que são inerentes a todos nós, são extremamente impactantes e elas escolhem muitas vezes um órgão do nosso corpo para que ela possa nos comunicar com um mensageiro, uma mensagem que ela ainda não sabe muito bem como fazer você encontrar essa mensagem. Você sabia disso? Já parou para pensar a respeito disso? Às vezes, a nossa vida está tão corrida, tão tumultuada, a gente está com tanta coisa para fazer, o tempo vai passando e a gente não para ouvir o nosso corpo. E aí os nossos órgãos começam a adoecer. A gente está aqui 2 dias falando sobre essa grande lei da vida, que é justamente entendermos como as nossas emoções vão impactando o nosso corpo físico. Então, no segundo dia, nós falamos o quanto as relações também têm um impacto importante nas nossas emoções, em como nós nos sentimos diante do outro. E a pergunta que a gente levanta aqui é: será que a gente precisa ter esse tipo de relacionamento difícil? Será que a gente pode colocar o outro num lugar onde ele acessa, tem o poder de acessar as nossas emoções com tanta profundidade, com tanto impacto, que esse impacto vai fazendo com que a gente possa adoecer? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje. E para isso, na sessão anterior, no dia de ontem, nós falamos sobre 4 tipos de apego. É uma informação quentinha que nós estamos estudando e eu já há mais de 20 anos trabalhando como psicóloga e atendendo muitas pessoas que têm essas dificuldades e não sabem. Nós deveríamos ter um apego seguro, um relacionamento saudável, não só com os nossos parceiros, mas também com as pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O grande impacto que a gente não sabe é que muitas vezes lá na nossa infância nós tivemos relacionamentos tão difíceis, tão conflituosos, que geraram em nós químicas neurológicas no nosso sistema nervoso central que fez com que a gente determinasse um novo jeito de agir, uma nova forma de entender as coisas. E ontem eu falei sobre 4 tipos de apego. O primeiro apego é o apego seguro, aquele apego saudável. O segundo apego é um apego ansioso, preocupado. Será que você tem esse tipo de apego? Será que nas suas relações você está sempre com medo de ser abandonado? Quando a pessoa faz uma carinha diferente, você fica preocupado. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu não fiz exatamente como ela gostaria que eu fizesse, eu falasse? E aí a sua preocupação vai gerando também um impacto dentro desse relacionamento. Um outro tipo de apego é o evitativo. Quando tudo está bem, alguma coisa começa a te trazer uma certa angústia e você tem uma vontade de evitar o contato, de ficar mais distante, de se autorregular sempre sozinho, sem a presença do outro, e até um outro tipo de apego que é o indisponível, onde de fato você sofreu algum tipo de abuso físico, emocional, verbal, psicológico na sua família, onde a pessoa que você deveria amar também te agredia, e isso fez com que você gerasse muitos traumas na sua vida. E aí hoje, adulto, o seu impacto de relacionamento também é diferente e causa algum tipo de doença. Então eu prometi trazer para o dia de hoje uma forma agora, uma
terapia aqui nesse momento para que você possa saber uma técnica de como se conhecer, se autorregular, ficar bem com você mesmo, mesmo se você estiver com um apego que ainda está numa transição. Nem todo mundo tem um apego só, a gente às vezes transita entre um apego e outro, mas o mais importante é que a gente pode desenvolver a melhor forma de nos relacionarmos. Você pode estar se perguntando assim: Vanessa, por que isso é tão importante? Porque quando você não se relaciona de uma forma positiva, bem centrada, adequada, isso vai acabar causando algum impacto químico no seu corpo, e esse impacto faz com que você possa ter algum sintoma físico e acabar adoecendo. Quantas pessoas hoje em dia no nosso meio a gente não conhece que desenvolveu, por exemplo, câncer? E quando você sabe o histórico dessa pessoa, você descobre que em algum momento ela sofreu muita ansiedade, muito estresse, uma mágoa muito profunda, uma relação tóxica que ela carregou durante a vida toda, uma dificuldade de perdoar, e isso foi tão impactante na vida dela que ela não conseguiu se desfazer disso e desenvolveu um câncer. Será que eu estou falando hoje para alguém que está com essa dificuldade, que está exatamente com esse problema? Será que você está enfrentando alguma doença física? Ou às vezes você nem tem uma doença já estabelecida, mas percebe um cansaço físico sempre recorrente, muita dor de cabeça, o estômago sempre corroendo, parece que não digere as coisas adequadamente. E você já fez vários tipos de exame, passou em muitos médicos e não consegue descobrir uma causa real? Pois é, isso pode ser uma doença psicossomática. As doenças psicossomáticas são exatamente esses sintomas que vão te dando sinais e avisando ao longo de toda a sua vida que algo não está bem, que você precisa fazer alguma coisa e olhar para essa emoção. Às vezes é interessante que o paciente tem um sintoma no coração e ele vai lá e procura o cardiologista. Tá com dor no dente? Ele sabe que ele precisa procurar o dentista. Mas quando se trata das emoções, a gente faz um pouco de vistas grossas para isso, não é? Às vezes os homens foram ensinados que isso também é uma fraqueza. E nessa fraqueza a gente acaba não procurando ajuda. E se não procura ajuda, o relacionamento acaba ficando truncado até que a doença apareça. Então vamos lá, olha, eu trouxe aqui para vocês, para cumprir a minha promessa de ontem, eu vou falar sobre um único tipo de apego, que é o apego ansioso, que é o que eu percebo há mais de 20 anos no consultório como sendo um dos apegos mais comuns dentro desses relacionamentos que são instáveis, ruins, negativos, onde a pessoa não consegue muito bem sentir uma segurança, uma tranquilidade nesse relacionamento, seja de qual nível for, tá bom? E aí eu prometi trazer para vocês uma autorregulação, tá? Para esse apego ansioso ou preocupado, saber exatamente o que ele pode fazer. São vários passos que eu vou te entregar aqui para que você possa aprender a se regular. Vanessa, mas e os outros apegos? Você vai ter todo o acesso a isso lá no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente está preparando um material especial. Para entrar nesse grupo do WhatsApp, preciso pagar alguma coisa? Não, é gratuito. E você está convidado a participar com a gente, tá bom? Então vamos relembrar um pouquinho sobre esse tipo de apego, para a gente saber como funciona. Então a pessoa que tem esse tipo de apego ansioso, ela teve cuidadores que foram inconsistentes. Lembra lá na sua infância um pouquinho, seu pai e a sua mãe, o afeto, ele acontecia de vez em quando. Às vezes tinha afeto, às vezes não tinha afeto nenhum. Às vezes eles eram protetores, cuidadores, às vezes eles eram super ausentes. Então, o registro que ficava lá na mente da criança, desse tipo de pai e mãe, é que o amor não era algo seguro, não era previsível, não era estável. Então ela aprendeu que ela estava o tempo todo precisando chamar a atenção, fazer alguma coisa correta, ser um bom filho, para que ela recebesse de volta esse tipo de apego, para que ela não fosse deixada. Não, ela precisava se esforçar para não ser deixada pelos pais, tá? Mas eu te pergunto o seguinte: existe algum tipo de criança que consegue se comportar todos os dias? Algum tipo de criança que tem condições de fazer tudo certo sempre? Não, não é assim que acontece, não é verdade? Então, essas crianças que eram bons filhos, boas filhas, mas que tinham apegos inconsistentes, aprenderam que o esforço tinha que ser muito grande para que ela pudesse receber algum tipo de afeto, tá? Características disso. Essa criança que cresceu e se tornou um adulto acabou ficando com um medo do abandono e uma hipervigilância nos relacionamentos, necessidade constante de validação. Então percebeu que o outro está um pouco mais distante, a mensagem que ela conecta imediatamente, que ela liga imediatamente é: fiz alguma coisa errada, não sou bom o suficiente, eu não sou digno de amor e, portanto, o outro vai me abandonar em algum momento, tá?
Tá conseguindo se identificar aí? Você que está aí nos assistindo? Então, se você não está se identificando, mas conhece alguém que você também percebe que tem esse tipo de característica, manda esse vídeo para que essa pessoa assista e ela possa aprender essas técnicas de autorregulação. As outras vão estar disponíveis no nosso WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, vamos para o passo a passo agora. Primeiro passo, é importante que você que tem um apego ansioso aprenda uma coisa valiosa, uma dica, uma chave importante, um código importante agora para que você não se esqueça nunca mais disso, tá? Tá lá num namoro, percebe que ele não te liga sempre, de vez em quando ele desaparece, fica um tempo sem te dar notícias, às vezes é o marido, já é um relacionamento estável, mas está muito desconectado. O que acontece é que normalmente a pessoa que tem um apego ansioso, ela acaba pensando assim, eu preciso fazer algo para me regular. E na verdade é o oposto. Porque ela está apenas ativada, ela está tendo uma crise de ansiedade. Ela não está tendo um abandono e uma negligência. E é aqui que mora a confusão. Então a primeira coisa é que você, antes de agir, precisa vir de volta para o seu corpo, tá? Então, sempre que você sentir uma urgência de mandar uma mensagem, sempre que você sentir angústia pelo silêncio do outro, ou um medo da perda, você tem que parar durante 10 minutos e não fazer absolutamente nada. Nesse momento, durante esse tempo, você vai colocar uma mão no peito e outra no abdômen para você fazer uma contagem da respiração, inspirar por 4 segundos e expirar, soltar a respiração por 6 segundos. Assim, ó. Você vai repetir esse ciclo no mínimo por 5 vezes. Inspira em 4 segundos e expira por 6 segundos. O que acontece quando a gente faz isso? Você está dizendo para o seu corpo físico que você precisa se regular fisicamente primeiro e que isso não é um abandono, isso é apenas uma ansiedade, ok? Enquanto você está respirando, você vai dizer isso internamente. Isso é ansiedade, não é abandono. Esse tipo de exercício ensina o seu sistema nervoso que você não morre sem a resposta e a voltar um pouco para você, ok? Segundo pilar que a gente precisa entender: diferenciar o presente do passado. Normalmente a gente está aqui colocando várias situações onde essa criança recebeu algum tipo de negligência lá atrás, quando ela era apenas uma criança, tá? E o que acontecia com ela é que essas situações foram sendo acumuladas ao longo do tempo e ela foi se perdendo naquilo que é uma situação do passado e naquilo que é uma situação presente. Então ela precisa fazer nesse segundo exercício uma separação, uma diferenciação entre o passado e o presente, ok? Então o que ela vai fazer agora é: esse apego está sendo reagido, essa dificuldade está sendo reagida para o agora, tendo uma reação para o agora, ou esse é um link do passado que eu já vivi em outro momento na minha vida e eu não estou conseguindo me diferenciar, me separar e me desvincular, tá? Então, quando a ansiedade surgir, você precisa pensar: o que está acontecendo agora? O que isso me faz sentir no presente? Essa dor me lembra alguma outra pessoa? Ou algum outro momento? Depois complete a sua frase. Isso começou antes do relacionamento. Isso o quê? Essa sensação, esse gatilho que a gente chama muito em psicologia, né? Esse gatilho que eu acabei de ter não começou agora. Ele já vem sendo acumulado do passado. Então pode ser que essa situação de agora não esteja acontecendo de uma forma negativa. Eu apenas estou linkando uma situação com a outra. Você está conseguindo acompanhar? Tá conseguindo entender? Vai interagindo aqui comigo e dizendo: tá fazendo sentido, eu estou entendendo. E se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, pelo menos quem tá aqui no Instagram, vai escrevendo "eu quero" e a gente vai mandar o link para você assim que terminar a nossa videoaula hoje aqui, tá bom? Então, esse é o segundo pilar. Vamos pensar agora no terceiro pilar para que a gente saia, você vá aprendendo sair desse apego ansioso. Eu tô falando sobre apego para quem tá entrando agora, tô falando sobre os tipos de apego que nós temos e um deles é o apego ansioso e hoje a gente está trabalhando tecnicamente, como se fosse uma terapia, ajudando você a aprender a desenvolver um apego seguro, um apego mais tranquilo, tá? Nos seus relacionamentos. O terceiro exercício é a fase de desfusão, tá? Uma vez por dia, em silêncio ou em voz baixa, você vai mentalizar como se você estivesse dando um recado lá para os seus familiares antigos, tá? Por que isso acontece? Porque normalmente esses filhos foram quem seguraram emocionalmente o sistema familiar. Eles deram apoio para um pai, para uma mãe que estava passando por um conflito
no casamento, com o cônjuge, ou de emprego, ou de falta de dinheiro na casa, falta de estabilidade. E essa criança que se tornou o adulto que tem o apego ansioso, preocupado, foram filhos responsáveis cedo demais. Foram porto seguro dos seus pais, ok? Então agora é o momento de você trazer isso para a consciência e uma vez por dia você dizer: querida mãe, querido pai, querida sogra, querido sogro, porque às vezes isso se repete na nossa vida no futuro. O que foi pesado, eu devolvo com respeito. E agora eu sigo como filha e não como suporte, ok? Então você vai dizer essa frase internamente, respirando, para ter a sensação de que você volta para um lugar que você não deveria estar. Às vezes a gente quer ser suporte do outro e isso fica pesado demais. Vamos para o quarto exercício, a gente está indo para o final dessa parte técnica da nossa aula de hoje, tá? O quarto exercício é usar uma comunicação que não sufoca. Troca de linguagem. Às vezes aquele que está num apego ansioso usa uma linguagem um pouco mais sufocante, de maior cobrança. Então vamos trocar algumas delas. Ao invés de você, por exemplo, dizer: você nunca fala comigo, você nunca atende os meus chamados, você me deixa extremamente insegura. A gente pode trocar isso por: quando eu fico sem retorno, a minha ansiedade ativa, mas eu estou trabalhando nisso. Fica mais leve, não fica? Fica um pouco mais suave. Uma segunda coisa é: você não precisa responder agora, mas gostaria de retomar esse assunto quando fosse possível, tá? São frases que a gente vai aprendendo a trocar, mostrando a nossa necessidade, mas sem sufocar o outro. Isso faz com que essa pessoa que tem um apego ansioso assuma a emoção sem colocar a responsabilidade no outro. E aí o relacionamento fica um pouco mais leve, o outro tende a vir mais fácil para essa relação. Um quinto pilar: retirar esse parceiro desse lugar de salvação, tá? Aqui eu acho que é o exercício mais importante, que vai dar continuidade aqui no Lei da Vida para que a gente possa aprender. O exercício de nós orarmos mais e devolvermos para Deus um lugar que só pertence a Ele. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes os nossos relacionamentos são idolatrias. A gente acaba colocando o outro num lugar que só Deus deveria ocupar. Já parou para pensar nisso? Já pensou profundamente nisso? Quantas vezes nós colocamos esse parceiro, essa parceira, esse filho, esse chefe, a gente dá um poder enorme para essas pessoas e a gente coloca elas num lugar quase de Deus? Não é interessante a gente pensar sobre isso? Então, esse exercício faz com que você, uma vez ao dia, entregue a Deus o lugar que não é do outro. Olha que bonito, eu achei tão legal. O amor humano, ele precisa ser caminho e não fonte. Então, que tal você começar a fazer esse exercício diariamente de treinar, usar a oração para devolver para Deus esse lugar de onipotência na sua vida, de poder na sua vida, que ninguém pode ocupar, porque o outro não falha com a gente. A gente não fica frustrado nas nossas relações, sejam elas de qual instância for. O único que não falha realmente é Deus. Então, quando a gente devolve esse lugar para Deus e tira o outro dessa posição, fica mais leve e a gente coloca em Deus as nossas expectativas, tá? A gente tira um pouquinho do outro. E essa frase eu quero que você guarde: o amor humano é caminho e não fonte, ok? Aqui o vínculo deixa de ser ídolo e vira relação, tá? O sexto pilar: treinar a ausência sem catástrofe. A ansiedade diminui quando o corpo vive uma experiência mais corretiva. Então aqui esse treino é para que você treine a espera. Espere 20 minutos a mais antes de começar a responder qualquer tipo de mensagem que o outro te dê, tá? 20 minutos você vai fazer alguma outra coisa que você possa esperar. Tomar uma água, caminhar, lavar uma louça, voltar para o trabalho, responder um e-mail que você estava precisando responder, fazer alguma coisa que faça com que você se regule novamente. E estamos diante do último exercício para que a gente passe agora para uma parte mais teórica da nossa aula também. Reposicionamento interno, tá? Esse é o sétimo pilar. Repita sempre que sentir medo de perder: eu sou adulto. Hoje eu não dependo de nenhum vínculo para sobreviver. E isso não é uma frieza, isso é uma maturidade emocional. Quando você faz isso, as pessoas que estão à sua volta, elas podem respirar e se reaproximar, ok? A ansiedade perde a força porque você está todo regulado, você para de se violentar internamente, o amor fica mais leve e você começa a caminhar para o amor seguro. Relacionamento é tema para a gente estudar, não é tema para a gente simplesmente viver. Bater cabeça lá no relacionamento com os filhos, com o marido, com o chefe, é para você aprender quais são as suas identidades, saber exatamente qual deve ser a sua postura e aprender a se autorregular. Quando a gente faz isso, a gente atrai as pessoas para perto de nós. E o mais importante, que é o que a gente está trabalhando aqui todos esses dias, esses 3 dias, aqui no Lei da Vida. Com certeza, o seu corpo fica mais leve, os seus sintomas diminuem. A gente vai olhar agora exatamente isso.
o que você pode fazer para aprender a ter relacionamentos mais saudáveis. Para isso, eu queria chamar o Klinger para que viesse aqui com a gente, fazer Então, um segundinho. dar uma continuidade no Lei da Vida agora, uma parte mais teórica, para que você possa colocar mais em prática ainda essas situações na sua vida. Gostou? Participou aqui com a gente? Quer entrar no nosso grupo do WhatsApp para a gente poder mandar informações? Você não paga absolutamente nada. Isso faz com que você tenha acesso aos nossos PDFs, a tudo que a gente vai estar enviando para você. Assim como essas técnicas que você está recebendo aqui no dia a dia, você vai receber agora de uma forma um pouco mais completa, todos os dias. Tá bom? Olá, pessoal. Feliz em estar aqui com vocês. Gostaram aí? Fique atento, fique até o final, fique no grupo porque vocês vão receber aí materiais para isso. Materiais que vão reforçar o aprendizado. Eu vou lá para o quadro agora e vou fazer uma alteração aqui da câmera e eu quero que vocês me acompanhem lá, tá bom? Vamos lá. Então, hoje, nossa última aula, aula número 3, nós vamos falar sobre 3 coisas e eu coloquei aqui. Nós vamos falar sobre a solução, mas antes de falar sobre a solução, nós vamos falar sobre a natureza humana, a solução universal e a solução prática. Eventualmente, você vai poder ter acesso ao material mais extenso, obviamente se você ficar com a gente. E outra coisa, logo depois que eu passar esse material aqui rapidinho, eu vou entrar no computador e vou abrir para você ali um aplicativo que a gente criou para você usar já de forma prática e vou dar uma demonstração de como que funciona, tá ok? Então vamos lá. Natureza humana. Você já deve ter escutado muito falar sobre o comportamento humano, é um assunto muito estudado pela psicologia, pela sociologia, e o comportamento humano ele tende a ser estudado através dos padrões, vendo como que o homem se comporta em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Esse comportamento ele tem sido estudado pelo menos aí por mais ou menos 6.000 anos. Aqui, daquilo que a gente tem registro, um pouco menos, mas assim, pela a história da humanidade, são milhares de anos estudando essa natureza humana. Como que é o homem? Como que ele se comporta? Como que ele funciona? Qual que é a essência dele? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso, porque você tem muitas formas de abordar esse tema. Você pode abordar de forma pela sociologia, pela psicologia, pela psicanálise, tem um monte de autores e filósofos que falam sobre essa questão da natureza humana. No entanto, existe um meio, existe uma forma, uma fonte, eu diria, de você abordar esse tema, e eu diria que é a melhor de todas, porque é aquela que não erra. Não sei se você tem carro, ou se você já teve carro, moto, você sabe que é o seguinte, os carros, eles têm um fabricante, certo? E o melhor lugar para levar o carro quando ele tem um problema é onde? É no fabricante. Por quê? Porque o fabricante foi quem fez. Então ele sabe mais do que qualquer outro como que funciona aquele motor, aquele veículo, aquela estrutura. E, olha, nós fomos criados por Deus, por um Criador. Então, não tem ninguém melhor para mostrar, explicar e falar como nós somos e tiver um defeito, e tem defeito, e como consertar. Então, eu desenhei aqui um espelho, e eu diria que a palavra de Deus, ela é um espelho. A palavra, ela, mais especificamente, lá na Bíblia, é como se fosse a lei. Se você está um pouquinho familiarizado com personagens da Bíblia, você tem ali Paulo que fala que eu não saberia o mal se não fosse através da lei, porque a lei ela me mostra, é como se fosse um espelho que te revela ali onde está o problema, entendeu? Então, o que tem? Espelho não é uma invenção muito antiga, é uma invenção relativamente recente, né? Considerando ali os milhares de anos, mas existiam alguns meios de as pessoas se verem. Por exemplo, um metal muito bem polido consegue refletir ali um pouco a imagem. E não é tão perfeito como o espelho, mas é até interessante, por isso que na Bíblia, quando vai falar ali de... A Bíblia usa a palavra espelho, naquela época, vendo por um metal não era tão nítido, então eu vejo mais ou menos por espelho, mas um dia eu vou ver como realmente nós somos. Então vai a analogia aí bíblica de espelho, ali não exatamente como nós vemos hoje. Mas hoje é muito nítido, você consegue olhar para o espelho e realmente ver, de fato ali, uma réplica muito precisa, muito nítida. A Bíblia, a palavra de Deus, é isso também. Quando nós
olhamos para ela, nós damos a chance de ver Deus se revelando, e tudo que está ali é Deus falando para a gente da origem, de quem nós somos, de quem Ele é e para onde vamos. São as perguntas mais importantes, eu diria, da humanidade ou do ser humano, que são essas perguntas existenciais, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, né? E o que eu estou fazendo aqui. Então, eu queria te mostrar aqui que a melhor maneira de você se conhecer, primeiro, é conhecendo Deus. Porque Ele é o teu fabricante, Ele é o teu criador, Ele é quem fez você. E olha, eu separei uns versos da Bíblia aqui que mostram exatamente falando de quem nós somos. E nós falamos desse aqui outro dia, que diz assim, ó, esse fala que o coração é enganoso. Esse é o verso de Jeremias 17, 9, que diz, enganoso é o coração do homem e perverso mais do que todas as coisas. Nós temos outro versículo que escreveu Paulo em Romanos 3:10 e 23, que diz assim, ó, Romanos 3:10, não há justo. Olha só, vou colocar aqui, não há justo. O que ele quer dizer? Não tem ninguém justo? Bom, a Bíblia fala de alguns justos. A Bíblia fala que teve ali Jó, que foi um homem justo, Abraão foi um homem justo. Fala muito bem de Moisés, Daniel e muitos outros personagens da Bíblia. Fala que Davi era um homem segundo o seu coração, quando ele seguia Deus, um homem íntegro, reto, enquanto ele obedecia. O que acontece? Como assim não há justo? Não há justo que permaneça justo, que esteja debaixo da sua própria justiça. Entende? Então, a pessoa é justa se ela se apoiar na justiça de Deus. Justiça própria não tem. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Nenhum dos personagens que já existiram na face da Terra podem ser considerados justos por si só. E o próximo, que é mais fácil, que eu confundi aqui, que é todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Que não há glória. Nós caímos da glória de Deus. Então nós estamos num estado destituídos daquela beleza, da natureza divina. E é por isso que a nossa natureza humana está manchada pelo pecado. João 8:34 diz que nós somos, todo aquele que comete pecado, ele fica o quê? Escravo do pecado. Então nós somos escravos do pecado. Ah, mas para sempre? Não, existe possibilidade de ser libertos. Inclusive, nós vamos falar disso quando falarmos das soluções. Inclusive, Jesus mesmo nesse contexto disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que a gente quer fazer aqui. E isso que a Bíblia apresenta. E você fala assim, vou dar uma pausa aqui, a pessoa fala assim, mas espera aí, eu vim aqui para ver de saúde, relacionamentos e problemas emocionais. Bom, o que acontece? Nós vamos ver logo em seguida que em função dessa nossa natureza humana, que eu estou só mostrando como ela é, de fato, nesse estado de escravidão, nesse estado de engano, nesse estado de pecaminosidade, e Romanos 7,19, que diz assim, que a luta da carne, ela luta contra o espírito. Então, a gente tem uma luta direta contra o espírito. Então, carne, que é a nossa natureza carnal, humana, ela está em conflito contra o espírito. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos numa luta constante. Quem nunca sentiu na pele a luta entre o bem e o mal? Vou dar um exemplo. Você tem aquele carro usado e você quer vender ele agora. E você sabe que aquele carro tem um problema, mas você fica pensando, poxa, eu falo daquele problema ou não falo? Se eu falar daquele problema, vai que a pessoa desiste de comprar o carro, cai o preço. E você fica naquela luta interna e fala assim, cara, eu não vou falar, porque depois ele descobre. Se eu falar, o preço vai cair ou ele não vai comprar. E você fica na luta, fala a verdade, será que eu vou agir para com o meu próximo como eu gostaria também de ser tratado? O que acontece? Você fica naquela luta intensa entre falo a verdade, não falo a verdade, e o que acontece? Isso aqui é o que está acontecendo aqui, é a carne lutando contra o espírito. A gente tem uma natureza humana que ela, na sua essência, ela é perversa, como diz Jeremias 17:9. Ela é perversa, ela tende para o mal, ela é enganosa. Lembra ontem quando falou sobre ganhar e perder? Ela sempre quer ganhar, que na verdade isso não quer dizer que é mal, mas só que como ela está invertida, ela está enganada, muitas vezes ela vê perda como ganho e ganho como perda, ela inverte. Então nesse caso, quando ele olha ali
para não falar a verdade para a pessoa que vai comprar o carro, ele está olhando como ganho. Então ele fala, não, se eu falar a verdade, eu vou perder. Então eu vou ficar quieto e eu vou ter ganho. Você está entendendo como a natureza humana funciona? E eu vou dar outros exemplos de como essa natureza, ela joga, ela atua de forma muito real na nossa vida. Por exemplo, quando eu sei que eu deveria comer menos, mas eu não consigo. Eu vou lá e eu como, e eu falo, nossa, comi de novo, empanturrei de novo, comi o dia inteiro hoje, nossa, eu comi aquele monte de açúcar, nossa, aquela coisa gordurosa. Gente, eu queria tanto fazer uma dieta, eu queria tanto, mas eu não consigo parar. Eu queria parar de beber refrigerante, mas eu não consigo. Eu queria parar de tomar café, porque eu sou viciado, mas eu não consigo. Eu queria parar de comer chocolate, mas eu não consigo. E todos esses elementos que eu falei, que a gente sabe que não são meramente alimentos, não são alimentos em si, quer dizer, eles são comida, mas não são alimentos nutritivos que vão... Por exemplo, o que tem de nutritivo num refrigerante? Não tem nada nutritivo. Isso é gostoso para muitos, alguns nem gostam. O que tem de nutritivo no chocolate? Aí algumas pessoas vão falar, tem não sei o que lá, já até esqueci o nome, que eles falam que é tão bom assim também, que igual tem no vinho também, que o chocolate tem isso e tal. Cara, conversa fiada, o chocolate é gostoso. Ele é gostoso, mas nutritivo não é. Ao contrário, quando você come, sabe o que vai acontecer? O seu corpo vai receber aquilo e falar assim, nossa, o que você colocou aqui para dentro, Klinger? Então ele vai trabalhar para eliminar aquilo, ele vai trabalhar ali com um monte de insulina para poder baixar aquele monte de pico de açúcar, para quebrar o açúcar. Se tiver excesso de açúcar, ele vai guardar. Isso que ele guardar vai virar gordura. E ele vai tentar eliminar o máximo que ele puder. É isso que vai acontecer. Então, beleza. Esse exemplo que eu estou dando é para mostrar o quão difícil é a gente exercer a nossa simples força de vontade, porque eu tenho força de vontade. Quando muitas vezes essa natureza está lutando contra a nossa parte espiritual, que ela foi perdida, ela foi corrompida em função do pecado. Ah, mas que pecado você está falando? Nós herdamos isso dos nossos pais. E herdamos até ir no primeiro casal, que foi Adão e Eva. A gente herdou tudo isso. Ah, mas isso é muito injusto, Klinger. Mas é muito injusto também como a solução foi feita, que na verdade favorece você e a mim. E a gente vai ver isso já já. Então, exemplos também de... Por exemplo, eu sei que eu preciso malhar, eu preciso fazer exercício para minha saúde, mas não consigo. Ou eu fico direto na televisão, ou vendo Netflix quando eu deveria estar lendo um livro, ou devia fazer exercício físico, ou acordar cedo. Olha, são N coisas que o ser humano luta, que ele sabe que ele deveria fazer, mas não faz, por causa da luta que a gente tem da nossa natureza. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui, do que a gente faz o tempo todo, que afeta a nossa felicidade, a nossa... saúde, inclusive. Imagina, você está querendo comprar um terreno, um sítio lá no campo, bem bonitinho, e você tem um dinheiro que você guardou, você está procurando. E aí você chega lá e vê uma placa de vende aqui, Vende. Aí você vê lá e fala, nossa, que legal, terreno bonitinho, que legal, tem águas cristalinas no terreno, e perfeito, é tudo que eu preciso, e você vai lá, o preço está justo, é uma promoção, e você vai lá e compra. Promoção. A pessoa está realmente precisando vender, e aí o preço cai e você compra. E aí, você está feliz no seu sítio, tem água de graça, simplesmente por gravidade, você fica muito feliz. O que acontece? Acontece que você tem um vizinho, essa aqui é meio que nas montanhas, né? Então você tem um vizinho que mora lá em cima de você, e você tem um vizinho que mora depois de você, mais lá embaixo. E o que acontece? Vamos supor que esse vizinho aqui resolve criar uma fábrica. Vou desenhar uma fábrica aqui, Aqui está a fumaça da fábrica. Ele resolve fazer uma fábrica ali, onde nessa fábrica ele tem dejetos e poluentes que entram no rio. E isso polui o rio para baixo, lá da corrente. Aí eu pergunto, o que o teu vizinho lá em cima está fazendo vai te afetar ou não? A resposta é obviamente que sim. Essa poluição que está acontecendo aqui vai afetar você e quem estiver lá embaixo. E isso é um problema. Aí teu vizinho põe a fábrica e começa a poluir o rio e você fica desesperado. Aí você fala, meu pai do céu, e agora eu quero vender, mas ninguém vai comprar, tem uma fábrica em cima, essa água já está poluída e você está em sérios problemas, certo? Agora, suponhamos que quem faz a fábrica é teu vizinho aqui de baixo. O teu vizinho aqui de baixo, ele resolve construir uma fábrica, desenhar uma fábricazinha aqui com a fumaça, e essa fábricazinha aqui, então, começa a ter poluentes no rio também.
Só que você mora em cima dele e ele polui o rio para baixo, a corrente desce aqui. A pergunta é, o que o teu vizinho está fazendo aqui embaixo vai te prejudicar diretamente aqui com respeito à água? A resposta é, não, não vai te prejudicar porque ele está embaixo. O que acontece? Nós, em função desse nosso coração enganoso, de ver as coisas de cabeça para baixo, de não compreender corretamente como as coisas funcionam, não entender aquilo que a gente falou na primeira e na segunda aula sobre a minha crença, a fonte de onde eu recebo, da minha crença, que afeta todas as minhas ações, a gente faz algo muito comum, que é colocar, na verdade, deliberadamente, colocar as pessoas em cima de nós. Isso aqui não é um cenário hipotético, isso é o que a gente faz todo dia. Nós colocamos as pessoas aqui num ponto de dependência, nós dependemos dela. Tudo que ela faz aqui me afeta. E eu me coloco numa posição de vulnerabilidade, onde se ela me trata mal, isso me afeta. Se ela me dá atenção, ou se ela não me dá atenção, isso me afeta. Se ela não me demonstra afeto, amor, isso me afeta. Se ela não me dá presentes, isso me afeta. Ou você pode colocar a lista aqui que você quiser. Isso pode estar relacionado com relacionamento de amigos, relacionamentos paternos, ou inclusive de pai para filho, filho para pai, relacionamento conjugais, onde as pessoas colocam um ao outro como dependentes e aí tudo que a pessoa faz afeta você. E se nós colocamos as pessoas como nossa fonte, onde a gente pega a nossa água, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente fica extremamente vulnerável, a gente vai explicar um pouquinho com mais calma, a gente fica extremamente vulnerável a circunstâncias. O que elas fizerem, puxa, tá aí, isso pode me prejudicar. Agora, a realidade é que o que as pessoas fazem, nós vimos lá ontem também a esfera de ação. É claro que eu sou responsável pelo que eu falo. Se eu falo algo agressivo, se eu falo algo ruim, mal, ou se eu falo uma mentira, obviamente que vai afetar outra pessoa. Ela vai ser enganada também e tudo mais. Mas ao mesmo tempo em que as pessoas são responsáveis pelo que elas fazem e o que elas fazem realmente afeta as pessoas, fazem ou deixam de fazer, também é verdade que eu posso também me proteger do que as pessoas fazem. Porque se não houvesse nenhum tipo de proteção, a gente estava todo mundo perdido. Porque, como a Vanessa falou, todo mundo, uma vez ou outra, ou constantemente, às vezes, nos decepciona. E se for assim, a gente está numa situação muito vulnerável. Tá ok? Então vamos seguir aqui. A Bíblia fala muito, na verdade, sobre a lei de Deus, que na verdade é a base do seu caráter. Se você fosse pegar a Bíblia e falar assim, tá, de Gênesis, do começo até o fim, de capa a capa, o que a Bíblia quer dizer? O que ela está falando? Qual é a mensagem principal da Bíblia? É a revelação de Deus. Deus está se revelando para a humanidade. Ali é a carta de amor de Deus para nós. É onde Ele está mostrando quem Ele é através da história e dos relacionamentos dele para com os personagens que estão na Bíblia. Então, quando você lê sobre Davi, não é meramente a história de Davi, é a história de Deus na vida de Davi. O mesmo passo com Abraão, não é a história de Abraão, estou lendo a história de Abraão. É a história de Deus na vida de Abraão, através da vida de Abraão. E assim por diante, todos os personagens, inclusive por muitas páginas você vai ver a relação de Deus para com o seu povo, tá? Desde que depois seu povo vira povo quando ele tira do Egito, e aí vai para a terra prometida, Canaã, e aí você tem lá a era de vários reis, e é o povo de Deus, que ele escolheu ali para se revelar de forma mais íntima, mas mais que tudo, para usar o seu povo, assim como ele usava pessoas e indivíduos, e ainda usa, para serem canais, para serem luzes. Lembra que, não sei se você está familiarizado com palavras de Jesus, ele disse, vós sois a luz do mundo. Porque ele quer brilhar em nós, e através de nós, ele quer que nós brilhemos, porque ele está na tarefa, na missão de se revelar por todos esses 6.000 anos que a gente conhece de história. E ele se revela através da sua palavra. E a lei de Deus, a Bíblia fala que a lei de Deus, nós temos ali especificamente 10 mandamentos, que essa lei representa o caráter de Deus, que é amor. Você tem ali na Bíblia João 4, verso 8, é isso mesmo? Que diz assim, Deus é amor. Isso é uma definição do seu caráter. Isso é o que ele é, não é nem o que ele tem. Está definindo Deus. É por isso que ele é a fonte de amor, porque isso é o que ele é. E ele demonstra isso o tempo inteiro, primeiro criando o universo. Deus, ele não é egocêntrico, ele não é egoísta.
Primeiro que ele não é um, ele é três. Nossa mente não capta muito bem isso, mas Deus, da forma como ele escolheu se revelar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa relação deles, única, de unidade, de união, de propósito, mesmo sendo três pessoas independentes e diferentes, demonstra na sua essência o amor, porque ele não tem amor absorto só em si mesmo. E nem sequer se fosse só duas pessoas, elas estariam também se absorvendo o amor uma na outra. Mas três é o número perfeito para a expressão e para o desenvolvimento do amor. Três, porque duas pode ficar ali um apego só de duas pessoas e como a Vanessa falou, se tornar um ídolo um no outro, o amor um do outro. Isso é prato cheio para se decepcionar e ter muitos problemas. Mas quando você tem três, e no caso o exemplo de família, que depois de uma família você casa, fica quer dizer, dois viram um, né, ali um casal. Mas aí quando vem filhos, isso se multiplica, o cordão de três dobras, né? Claro que o casal, se ele se apegar a Deus, vai ser um cordão de três também, onde Deus está presente no relacionamento. Mas tá, essa é a nossa fonte primária. Deus, ele é fonte de luz, de amor, de vida. Amor é vida. Deus, ele demonstra a vida, ele dá a vida, ele entrega tudo. Inclusive, a gente vai ver mais adiante o que ele fez em função do amor. Agora, nós temos o problema da natureza humana, criou um amor humano, diferente do amor divino. Qual que é a diferença do amor humano e do amor divino? O amor humano, ele dá esperando receber. E ele quer, esse dar aqui, ele é um investimento. Ele não é amor. Investimento. Ele está dando, esperando receber. Isso acontece muito com as amizades. A pessoa se aproxima e tal, quer ser amigo, mas porque ela tem interesse, ela quer receber algo. Ela percebe que ela não tem nada para receber, a outra pessoa não tem nada a oferecer, ela pula fora. Uma relação conjugal, uma relação de namoro, de matrimonial, estabelecer uma família com base no amor humano é desastre, é catástrofe. Sabe por quê? Porque você vai estar sempre dando, esperando receber. Nós já vimos que nós não somos fonte de amor. Primeiro, então, que a gente não vai estar dando amor porque a gente está sendo egoísta, a gente está, na verdade, só investindo. A gente quer um retorno do investimento. Você diz, eu te amo, mas você está, o quê? Esperando receber, eu também te amo. Você dá ursinho, você quer ali receber afeto, você dá afeto, você quer receber ali apreço, atenção. O namoro reflete muito isso. Por isso que precisa namorar por um certo período de tempo para poder as coisas esclarecerem. Um casamento apressurado pode não dar tempo de ver isso aqui e a pessoa, ela era só egoísta, ela estava querendo receber, fazer um investimento, e aí quando o casamento se assenta, o tempo passa e percebe que ela não está recebendo aquilo que ela esperava, aí começam os desastres, os problemas e tudo mais. Por isso que a gente precisa de um amor divino. Como que é o amor divino? O amor divino, ele dá, eu vou colocar aqui, dar, que é o que ele é, amor, ele dá, sem esperar receber. Por quê? Porque ele já é o que ele é. Se nós recebemos esse amor, a gente pode fazer a mesma coisa, dar aqui sem expectativa. Quer dizer, a gente fala assim, ó, sem expectativa, Deus ele fala assim, filho meu, dá-me teu coração. Deus, será que ele não espera algo? Claro, ele espera que todo mundo aceite o seu amor, mas ele não força. E se a gente não der o amor de volta, isso não vai mudar a essência de Deus. Ele não vai deixar de amar por causa disso. Mas o dano, o prejuízo é nosso. Ele vai ficar muito triste porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor sofre muito. E quando o amor não é correspondido, ele sofre muito. E a gente vê isso na prática, e viu muitas vezes. E Deus sofre porque na humanidade, no geral, não corresponde a esse amor divino. Então, sem esperar. No caso, sem esperar, porque Deus já é. A gente não precisa receber de volta. Mas quando recebe de volta, ele fica feliz porque isso é o que ele é. Porque o benefício é nosso. E aqui, se a gente aprender a amar dessa forma, como é que é a dinâmica? Eu recebo de Deus primeiro, e agora como uma mangueira, como um canal, eu compartilho. Vou contar aqui uma história rapidamente. Deixa eu só dar uma olhadinha no horário. Tá. A história da Michelle. Isso aqui é um paciente, tá? Que também esteve em contato com a Lei da Vida, e é por isso que a história dela, inclusive, está no livro A Lei da Vida. Ela teve um casamento relativamente bom, saudável, ela gostava do marido dela, o marido dela era bom para ela, supria as necessidades,
ele nunca deixou faltar em casa, era um trabalhador, né? Só que o trabalho dele exigia que ele viajasse aos finais de semana. Então, perdão, aqui é o contrário, a Michelle, e também não importa a ordem, o trabalho dele exigia com que ele ficasse fora durante a semana e ele voltava nos finais de semana. Era um trabalho que ele dizia que ele tinha que viajar com muita frequência. Então ele viajava durante a semana, voltava no final de semana e passava com ela, eles passavam bons momentos. Pela maior parte, ela não tinha muito o que reclamar dele. Por quê? Porque ele era um provedor, supria as necessidades, pagava as contas e tratava ela com carinho, assim, no momento que eles estavam juntos, eles passavam bem. E esse casamento durou por mais ou menos 20 anos. 20 anos, o casamento aqui da Michelle. E durante esses... E de repente, ela descobre uma notícia terrível. Ela descobre que o marido dela estava traindo ela com outra família, que ele tinha outra família. E pior, ela era a segunda família. Ele tinha uma família antes dela, então por 20 anos ele esteve enganando ela, por 20 anos. E ela descobre essa notícia e você consegue imaginar receber uma notícia desse nível. Talvez, não sei quantos de vocês podem estar assistindo isso aqui e está passando por uma experiência parecida. Pode não ser 20 anos, pode ser 10, pode ser 15, ou não importa. Talvez não nessa magnitude de que a pessoa tem outra família por 20 anos, mais de 20 anos, e você tem sido a segunda, né? E o que acontece? O que você acha que vai acontecer com a Michelle nesse momento? Você acha que ela vai estar bem? Claro que não. Ela vai receber essa mensagem de forma terrível. E ela chora muito, ela se sente decepcionada, arrasada, humilhada. Ela descobre, agora obviamente ela quer o divórcio, então isso vai separar ali o que eles tinham, ela vai perder aquela estabilidade que ela tinha antes, quando ele era o provedor e tudo aquilo. A vida dela realmente vai virar de cabeça para baixo, vai mudar totalmente. E passado o tempo, ela faz isso, ela pede o divórcio, passado o tempo, ela não consegue superar essa situação assim facilmente, ela não é uma situação fácil de ser superada, e isso gerou um trauma ali, né? É como se fosse ela precisava passar por um luto, como alguém tivesse perdido um ser querido, alguém que você amava muito. E ela, nesse processo, não está lidando muito bem, e agora algo começa a acontecer na vida dela. Ela começa a perceber que a saúde dela começa a declinar, ela vai no médico, ela vai, tenta se ver, descobrir o que está acontecendo, e ela acaba vendo que ela tem uma doença séria, grave, e ninguém consegue descobrir de onde vem essa doença. Aparentemente ela estava bem, e de repente a saúde dela começa a piorar. E, olha, se você se identifica um pouco com a Michelle, ou mesmo tentou se colocar no lugar dela, você consegue imaginar a tragédia que é você não só descobrir que você foi traída por 20 anos, que você viveu um engano, assim, uma mentira por 20 anos, mas que agora você tem que lidar com o câncer, né, que está, na verdade, ameaçando sua própria existência, do que dizer se isso está gerando dores e inconvenientes, porque câncer tem estágios do câncer que é doloroso, né? Tem dor, provoca dores e outras doenças também. Agora, o que fazer? O que acontece numa situação dessa? É justo um negócio desse? Você deve estar imaginando assim, nossa, tem que pegar e esfregar a cara do indivíduo desse no chapisco, né? Você tem que pegar como que alguém consegue fazer uma coisa dessa? Mas olha, a verdade é que todos nós estamos sujeitos a passarmos por sofrimento. Todos nós. Pode não ser nessa magnitude aqui, mas todos nós, de uma forma ou de outra, podemos perder algo muito valioso, perder muito dinheiro, porque você sabe, né, nas grandes crises econômicas tem gente que perde muito dinheiro, situações de bolsa de valores, ou né, patrimônio altíssimo que ali dívidas e o banco toma tudo, ou né, o governo toma tudo. Muitas pessoas não aguentam e tiram a própria vida. Perder, lembra da perda e do ganho? Você tem perder muito ou perder pouco. A perda, ela pode causar um impacto de acordo com o tamanho dela, mas o tamanho ela é a percepção sua, de acordo com o tamanho ou o valor que você deu para aquilo. Se é o seu tesouro maior, a Bíblia diz assim,
aonde está o seu tesouro, também estará o seu coração. Então a gente coloca o nosso coração onde está o nosso tesouro. E aí, lembra daqui? Se a gente coloca as pessoas como nossa fonte, e isso a gente faz com frequência, quando elas nos decepcionam, isso afeta a nossa vida. Mas aí você fala assim, Klinger, tem como então evitar? Ou seja, pô, o cara destruiu a vida da Michelle. Pois é, mas existe uma saída, existe uma solução em que você pode, talvez, você não consiga evitar o sofrimento, você não consiga evitar que uma pessoa faça algo terrível a você. Mas você consegue evitar de você ficar doente, sim. Você consegue lidar com isso da forma certa. Vocês todos conhecem a história de alguém que passou por grandes decepções, pessoas que meningite perderam todos os membros, as pernas e os braços, tem história na internet, pessoas que nasceram sem membros, pessoas que em acidentes ficaram paraplégicas, tetraplégicas ou paraplégicas, pessoas que, sabe, a gente tem muitas histórias de superação, muitas, você pode buscar na internet, aí você fala assim, tá, quer dizer que essas pessoas são super-heróis, elas estão acima da natureza humana? Não, de alguma forma elas conseguiram superar isso e encontraram nessa situação, inclusive, a missão de vida. Muitas viram para-atletas, muitas viram artistas, muitas se tornam ali palestrantes motivacionais, porque elas fazem daquela experiência de superação um mecanismo de agora ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Então, existem inúmeras pessoas que dão o exemplo de que elas tornaram do sofrimento algo positivo, uma lição, e agora elas vivem acima dessa situação, e elas, inclusive, se tornam mais fortes e podem agora ajudar outras pessoas. Agora fala assim, tá, como que é isso, Klinger? Eu gostaria de fazer isso. Será que a Michelle tinha uma solução? O que a Michelle deveria fazer então? Bom, em primeiro lugar, e a Michelle não só poderia, mas ela fez, porque ela é parte da história desse livro, desse conceito da lei da vida, mas em qualquer cenário hipotético, a Michelle ou qualquer um que estivesse passando por uma situação dessa, em primeiro lugar, quando ela conhece esse padrão, esse conteúdo, essa verdade, essa lei que é uma verdade absoluta, que não pode ser alterada, ela não pode mudar, é uma lei, como é que me fugiu a palavra aqui? Enfim, ela não pode ser mudada. Então, todo efeito tem uma causa. Então, toda causa produz um efeito. Lembra que a gente falou disso? Então, se eu entendo como a lei funciona, e ela é imutável, a palavra que eu estava buscando, se ela sempre funciona daquele jeito, a causa vai produzir o efeito. Então, se ela entender, número 1, que as pessoas não são fonte, o marido dela não era a fonte dela, ela vai ficar triste? Claro. Ela pode ficar ali com muita raiva? Claro. A raiva pode vir. A Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Tem coisas que a gente não consegue evitar as nossas emoções, o que a gente consegue é evitar que elas sejam crônicas, que elas sejam persistentes e repetitivas e crônicas, e a gente, nesse caso, evitaria muitos problemas. Então, se a pessoa conhece, então como que ela lidaria com esse assunto? Bem, número 1, meu marido não é minha fonte, e aqui eu vou só fazer assim para depois eu tirar isso aqui. Meu marido não é minha fonte, a minha fonte é Deus. Então, assim, eu não sou amada. Ela se sentiu ali não amada. Deus nos ama. Então ela pode se sentir amada. Você tem muitos textos que Deus fala, eu com amor eterno te amei, com bondade te atraí. Outras coisas que a gente consegue ver que Deus mostra, revela o seu amor para conosco. O verso mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, queridos, a solução universal, a princípio, para todas as dores, todos os problemas do mundo, os problemas da humanidade, melhor, mesmo que não seja a solução imediata, mas ela vai ser a solução definitiva para toda a eternidade, Ixi, meu negócio aqui não deu muito certo. Eu queria fazer o plano da redenção. O que é o plano da redenção, o plano da salvação? Na Bíblia nós encontramos em vários textos que é o plano onde Deus envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, ele veio para passar o que a gente passa. A traição que a gente passou, ele passou. A dor que a gente passa, ele experimentou.
a perda que a gente experimentou, ele experimentou, a separação, a falta de compreensão, tudo ele veio para viver e passar pelo nosso lugar e morrer no nosso lugar, uma morte substituta. Que agora, se eu aceito isso, eu consigo, tudo que é feito para mim, é feito para Deus. Ele toma o meu lugar, para que eu tome o lugar dele. Então, olha, essa substituição é maravilhosa. É a solução universal que Deus fez. Ah, mas não tira a minha dor. Olha, queridos, eu não tenho tempo para explorar muito esse conceito. Ele pode não tirar a tua dor naquele momento ali, mais especificamente, ele pode não evitar de você de sofrer, mas você pode sofrer da maneira diferente como o tipo de sofrimento que causa mais sofrimento ainda, que é o sofrimento que me traz doenças. Então, peraí, tem um jeito de sofrer sem ficar doente? Tem. É sofrer como Jesus sofreu. E como que eu faço isso? Bom, nós vimos que na natureza humana não tem como. É impossível. Não tem como eu não ficar com raiva do que fizeram para mim. Não tem como eu não ficar decepcionado, com raiva, triste com a traição, ou quando me enganaram, quando eu me sinto enganado. Humanamente falando, é impossível. Mas quando a gente passa pelo processo, e nós vamos falar aqui agora da solução prática, para terminar, quando a gente passa por esse processo, Deus aqui, ele diz que ele quer dar um coração novo. Ele quer colocar em nós a lei dele, o amor dele no nosso coração. Quando ele faz essa transfusão, esse transplante de coração, a gente tem um coração novo. E agora, eu não preciso sofrer por falta de amor, porque agora eu tenho um coração na semelhança de Deus. Eu tenho um coração, eu entendo perfeitamente. Ou perfeitamente, acho que nunca vamos entender, mas agora eu entendo pelo que ele passou. E agora, ao invés de eu sofrer de forma egoísta, ou parece isso até duro, né? Falar, nossa, cara egoísta. Mas assim, egoísta no sentido de pensar em mim, tá? Olha o que o meu marido fez pra mim. Ele acabou com a minha vida. Eu poderia agora, com a nova identidade, o novo coração, né? Uma nova criatura, que diz aqui, nova criatura. Como nova criatura que eu sou, novo coração, aqui ele como é que é? Eu esqueci a diferença desse para esse, mas ele dá um novo coração, ele coloca a sua lei no nosso coração. Aqui a nova aliança que ele faz, né? Colocarei as minhas leis no seu coração, eu vou te dar um novo coração. Nessa nova configuração, eu agora posso ficar triste, mas eu fico triste pelo meu marido, porque eu amo meu marido. Eu não preciso do amor dele, embora eu adoraria receber o amor dele que vem de Deus. Eu adoraria, por isso que eu me casei. Para poder ser ali, para eu poder ter alguém para quem eu possa compartilhar o meu amor que eu recebo de Deus. Esse é o vínculo perfeito matrimonial. Eu recebo o amor de Deus e compartilho para o meu cônjuge. O meu cônjuge recebe o amor de Deus e compartilha para mim. Mas nós usamos o matrimônio para ser uma bênção, não só um para o outro, mas para ser uma bênção na vizinhança, na sociedade, no trabalho, na igreja, para os nossos filhos. O matrimônio sólido dessa forma é uma potência na sociedade e na nação. Mas como isso é tão importante, o inimigo, Satanás mesmo, tem destruído toda essa instituição sagrada que é o matrimônio, o casamento. Então, não entendemos como funciona a nossa natureza, não compreendemos a dinâmica da transformação, do processo. E nós, com o coração, então, egoísta, sem a natureza divina, a natureza espiritual, nós vivemos com a natureza humana, carnal, nós então esperamos um do outro, nós magoamos um ao outro, sentimos magoados, aí nos divorciamos. Aí já começa, na verdade, com o casamento com a intenção errada. Eu me caso porque ela é bonita, eu me caso porque ele é inteligente, porque ele é um profissional, porque ele traz segurança, eu me caso porque ele é bonitão, porque ele é bom de papo, porque ele me faz rir, porque ele etc, etc, etc. Ele busca a mulher para ver como ela pode agradar ele. E ela busca o homem para ver como ele pode agradar ela e suprir suas necessidades. Já começa errado aí. Por quê? Porque aí eu não recebo da fonte correta e aí começam os desastres. Quando ele falha, eu falo assim, epa, eu fiz um contrato, o casamento tá ruim, não tá saindo como eu esperava. Eu queria que você suprisse minha necessidade. No namoro você era isso, você dava carinho, você fazia isso, agora no casamento você não faz mais. E começam os problemas. E aí, os problemas no casamento, você lembra do ganhar e perder, aí eu começo a ganhar menos, até não ganhar nada, daqui a pouco eu estou perdendo, daqui a pouco eu quero sair do casamento.
E aí começam os desastres, famílias destroçadas, filhos impactados, influenciados, traumas gerados, sociedade corrompida, sociedade sem base e fundamento, a nação fica também desorientada. E aí você tem o que tem, entendeu? Você viu como é importante a instituição familiar? Inclusive, a Vanessa e eu estamos planejando construir um material especialmente dedicado para a família, porque essa instituição está sendo altamente atacada e ela é o segredo, a salvação, primeiro para a gente, para cada um que está ali na instituição, ela serve de salvação para nós primeiro e para todas as pessoas que estão envolvidas, ela vira uma potência na sociedade. Então, nessa dinâmica, o que a gente precisa? A gente precisa de um transplante de coração, como Deus fala. Só que nesse transplante, vou falar brevemente porque meu tempo praticamente já acabou, você precisa passar por um transplante espiritual assim como um transplante normal. Como que é um transplante normal? Se a pessoa tem que passar por um transplante normal, como que ela faria? Bom, em primeiro lugar, ela precisa de um diagnóstico, porque sem diagnóstico ninguém vai fazer transplante. Médico nenhum vai fazer uma cirurgia de coração e colocar um coração novo sem um diagnóstico. Ou seja, teu coração, o que tem teu coração? Não sei, não tem problema nenhum. Então, número 1, o que a gente precisa? De um diagnóstico. E nós já vimos que a Bíblia claramente nos dá um diagnóstico. Nosso coração é perverso, enganoso. Nossa natureza fadada, pecaminosa. Nós estamos separados de Deus. Nós somos maus, nós não somos justos, nós somos escravos do pecado. Estamos com uma doença mortal. Temos a lepra do pecado. E a gente vai morrer se não tivermos um transplante. Número 1, o diagnóstico. Como que é o seu diagnóstico? Eu preciso olhar para Deus. Deus vai me mostrar isso. Como é de fato a minha natureza pecaminosa, a minha natureza humana, e aí eu dou conta, eu percebo a minha necessidade de um novo coração. Então, primeiro é o diagnóstico, que a gente está tentando mostrar aqui nessa aula. Segundo, você precisa então confiar no cirurgião, porque ninguém vai confiar a sua vida ali na cama, na maca de cirurgia, para uma pessoa que você não confia. Você não vai submeter uma cirurgia que você pode morrer na cama, ali, certo? Então você precisa buscar um cirurgião. Você pergunta, e aí, é bom? Será que ele é bom? Se uma pessoa acabou de sair da faculdade, nunca fez uma cirurgia do coração aberto, será que você se sente confiante em se submeter a uma cirurgia com esse médico? Possivelmente que não. Então, você tem que confiar no cirurgião. Quem que é o cirurgião? O cirurgião é Deus. Deus é o cirurgião. Só que não só precisa do cirurgião, precisa também... Aí você faz um consentimento, né? Ali que você está sujeito, você se dispõe a passar por todo o processo de cirurgia. Em terceiro lugar, você precisa também estar disposto a passar pelo processo da dor. Uma cirurgia do coração vai ter muita dor, vai abrir sua caixa torácica. E você, depois, pós-cirúrgico, vai ter muita dor. Você não tem dor na hora que você está dormindo, sobre anestesia geral. Mas você tem que estar disposto a passar pela dor. E que dor é essa espiritual? Bom, é a dor da confissão, do arrependimento, da humilhação, a dor de você abandonar o ídolo, aquilo que está te fazendo mal, mas que você gosta muito. Você tem que estar disposto a passar por essa dor. A dor do processo ali, do sofrimento, né? Então, logo você precisa de um doador. Ninguém pode fazer um transplante de coração sem um doador. E quem é o doador? Cristo, Jesus. Jesus é o doador. Ele está doando o coração dele para você e para mim. Ele doa o coração. Ele fala, eu vou colocar o coração novo. Eu vou colocar a minha lei no seu coração. O meu amor no seu coração. Eu quero habitar dentro de você. A nossa ele tomou para ele, para que nós pudéssemos ser sarados. Pelas nossas feridas fomos sarados. Então, ele morre, o doador. Só que tem mais. O receptor também precisa morrer. Sim, eu e você, a gente precisa passar por uma morte espiritual e nascer de novo, ser uma nova criatura. E esse é o processo espiritual que Deus quer fazer com você. Nesse processo de nova criatura, a gente supera essas adversidades, esses problemas, e a gente consegue entender que todas as coisas cooperam para o bem. Se isso aconteceu com a Michelle, ela podia, olha só, primeiro, tudo bem, ela passa pelo luto, né, fala, tudo bem, tá certo, chorou o que tinha que chorar, ali sofrimento, mas ela diz assim, puxa vida, eu tenho pena do Marcelo, que é o ex-marido, tenho pena do Marcelo que fez tudo isso, e se ele continuar nesse caminho, ele vai se perder. Ele é talvez o mais infeliz que viveu uma vida dupla, mentirosa, mas ela respira e fala, agradece a Deus pelos 20 anos que ela teve, que ela esteve saudável, ela teve ali o seu mantimento, proteção, cuidado, teve um relacionamento até normal, 20 anos, não tinha doença,
e ela agora entrega a vida a Deus e fala, Senhor, o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Ela busca as promessas divinas e fala, Senhor, eu não sei o que o futuro me espera, mas o Senhor sabe, e eu confio em você. E que essa situação, se de alguma forma ela pode me fazer crescer, e me tornar alguém melhor, e talvez eu puder ajudar outras pessoas que também passam por sofrimentos, que seja assim. E ela transforma aquela experiência em vitória. E agora, passando para a última parte, a solução prática. Qual que é a solução prática? Como que a gente faz então? Tudo bem, Klinger, como é que é esse negócio de eu entrego meu coração, eu quero passar pela cirurgia, eu quero um coração novo, eu quero não precisar sofrer com as coisas dessa vida que me fazem sofrer, me fazem angústia, sofrimento, depressão e arteriosclerose, me dá hipertensão, me traz diabetes, me dá crise do pânico, eu tenho... enfim, aí você tem um nome, lista enorme de problemas que causam as emoções negativas, né, que geram toda aquela energia negativa quando é crônico. Então, o que eu faço então? Bom, existe um processo, por isso existe o livro, existe o curso, que traz ali várias horas que vai te guiando no processo. Mas não se preocupe, eu também criei uma ferramenta que também te guia no processo, e é uma ferramenta grátis que nós vamos disponibilizar no grupo, para você também saber para onde ir. Se você quiser se aprofundar mais, mas eu vou te dar o caminho, você vai saber qual é o caminho a seguir. E eu vou te dar também uma ferramenta bem prática para você usar no dia a dia. O que diz a palavra de Deus? A palavra diz assim, ó, pela contemplação, nós somos o quê? Contemplar é dar atenção, é você ponderar, pensar, é você ali, ó, e você usa os seus sentidos, você usa seus olhos, seus ouvidos, sua mente. Quando você contempla alguma coisa, você se transforma. Eu aprendi inglês através da contemplação, que é a mesma forma como eu aprendi português. Quando eu nasci no Brasil, eu contemplei português e logo comecei a falar português. E assim por diante. Como que um médico se torna médico? Simplesmente ele vai lá e fala assim, ó, eu quero ser médico. Ele compra uma licença de médico? Não. Ele vai estudar e contemplar medicina. Ele vai contemplar anatomia, fisiologia, biologia, química. Ele vai contemplar toda aquela informação, também vai contemplar farmacologia, bastante, tá? E aí ele vai se tornar um médico. Aí ele vai lá ver a questão das doenças, patologia, falar, você tem sintomas, você tem isso, toma esse medicamento aqui. Você tem isso aqui, toma esse medicamento aqui. Você tem isso, faz esse exame aqui, toma esse medicamento. Em grande parte, é isso. Em grande parte. Então, ele contemplou, se tornou. Então, regra número 1, solução prática número 1. Você, eu e todos nós precisamos contemplar a Deus, porque Ele é a fonte. Dele vem a fonte. E a gente contempla Deus através da palavra dele, através da natureza também. Na palavra, eu entendo aquilo que eu preciso. A palavra de Deus, ela é poderosíssima, ela é vida, a gente vai ver aqui, ó, diz que escondi a sua palavra, ou a sua lei, a sua palavra no coração, diz o Salmo, para não pecar contra ti. Esconder a palavra no coração aqui é uma metáfora para dizer, eu guardei a sua palavra na minha mente, e eu amo sua palavra, e eu, quando preciso, eu uso. Ele diz, a palavra, guardei suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Se eu guardo a palavra no momento de crise, eu uso o quê? A palavra. Tanto é que, olha aqui, ó, João 6,63, palavras de Jesus. Ele diz que as palavras que eu vos digo, são espírito e vida. Espírito mais vida. São palavras. As palavras dele são espírito e vida. Gente, a gente está falando de saúde. Você quer viver? O segredo está na palavra também. Claro, lembra que você tem ali as matérias-primas também, é o que você come, bebe. Só que aqui está o mais importante. Nós somos feitos de espírito. Lembra como nós somos criados? Matéria mais espírito virou alma vivente? Esse é o nosso ser. Nós somos matéria mais espiritual e mais mental. Então, as palavras de Deus, as palavras que Cristo proferiu, são espírito e vida. Nelas eu encontro o que eu preciso para viver. Nelas eu me alimento espiritualmente. Essa informação espiritual vai produzir energia positiva, que vai deixar meu sistema imunológico super potente e que vai mudar minha crença. Agora a minha crença
na minha identidade, na minha forma de ver o bem e o mal, de decidir, de poder escolher, fazer escolhas entre ganhar e perder. Tudo aquilo que a gente falou no primeiro dia vai mudar. E agora a minha crença vai impactar a forma como eu vejo as coisas, vai impactar o meu comportamento, minha ação. E quando alguma desgraça acontece para mim, eu estou preparado, porque agora eu tenho as palavras, as promessas de Deus que vão dizer, não tenha medo, eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te amo, eu te amei com amor eterno, vou estar convosco todos os dias, eu sou seu marido, Deus ele é capaz de te dar muito mais do que você pode pedir ou pensar, não tem distância, não tem altura nem profundidade que pode nos separar do amor de Deus. E você vai vendo promessas e mais promessas e mais promessas. Eu sei os pensamentos que tenho sobre você do futuro, pensamentos de paz. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você vê todas essas promessas, você fala, gente, eu não tenho por que temer. Por quê? Porque Deus ele é a minha fonte. Olha o que diz aqui em Hebreus 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mateus 4, Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Salmo 119, 15, 105 fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o nosso caminho. Então, deixa eu ver se acabou aqui. Acabou. Então, essa aqui é a nossa solução prática. Você fala assim, parece fácil demais, mas por que você não prova? Por que você não coloca a prova e tenta? Quem sabe você vai se surpreender. Não, você vai se surpreender, porque as palavras de Deus, como ele disse, são espírito e vida, ela é viva e eficaz. Ela não é qualquer palavra encontrada no livro, num filósofo, num bom escritor, autor. E eu quero terminar agora, vou mudar a câmera aqui, porque nós vamos... Eu vou te mostrar para a gente terminar o que você pode, o que a gente vai distribuir para vocês no grupo, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, a Lei da Vida, Guia de Reset de Pensamentos. Essa é uma das ferramentas que a gente vai mostrar para vocês. Ela é uma ferramenta grátis, tá? Que a gente fez com muito carinho para vocês. Você vai poder acessar. E como que é isso? Vou mostrar para você aqui agora. Você vai entrar lá, ela é fácil acesso, você vai começar a explorar isso, e você vai ler algumas coisas com respeito a como que funciona o pensamento. Olha que diz, você não tem um problema de pensamento, você tem um problema de fonte. O buffet de Deus e o buffet das pessoas, que seria como se fosse comer comida saudável e comer comida rápida, comida que não presta. O que acontece? A opção é nossa. Se eu quero pegar graça, pertencimento, aceitação, verdade, misericórdia, justiça, perdão e muitas outras coisas positivas, eu posso pegar no buffet de Deus. Mas eu também posso pegar no buffet das pessoas. Medo, rejeição, traição, crítica, manipulação, engano, arrogância, poder, avareza. É uma opção, a gente escolhe. Mas é fácil escolher isso? Aí eu volto a dizer, a gente precisa de um novo coração, a gente precisa de Deus para fazer isso, a gente precisa de uma transformação. Aqui está o passo a passo de como fazer. Aqui está a fórmula de substituição dos pensamentos, tá? E quando chegar aqui, ó, você vai ter 30 pensamentos negativos com verdades bíblicas que você pode já treinar a sua mente, tá? Para você estar usando. Por exemplo, não sou bom o suficiente. Olha aqui, ó, Deus te criou de forma única e tem um propósito específico para a sua vida. Salmo 139:14 diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, esse é só um deles. Você pode buscar aqui ó, sobre autoestima, medo e ansiedade, solidão e rejeição, desesperança, culpa e perdão, força e perseverança, propósito e direção. Você tem 30 exemplos aqui, mas quando você fica... Você pode buscar muitos outros na Bíblia ainda que não estão aqui, mas eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar alguma coisa que você pode estar passando. Ó, estou preso num ciclo destrutivo, não consigo sair dessa, minha situação nunca muda, não tenho valor, tenho medo da morte, ó, não há esperança para mim, cometi erro demais, nunca vou vencer essa tentação, não sou inteligente o suficiente, e aqui vai várias outras. Né? A minha vida não tem propósito, não sou amado. E você vai conseguir agora ter poder, você vai conseguir encontrar força suficiente para você superar. Então esse é um deles, tá? Existe outro aqui que eu quero passar para você. Você pode passar aqui por essas ferramentas que a gente está dando para você ir já tendo se familiarizando. Se você tiver interesse, você tem o nosso acesso, nosso contato, e quiser acessar o livro, fala com a gente manda o livro para você. Se você quiser se aprofundar ainda mais, se você está preparada, você sentiu que isso é o que você precisa, você está passando por um momento que algo superficial não vai te ajudar, então fala com a gente também tem um curso que a gente pode oferecer para vocês,
para vocês acessarem e ir fundo lá, passo a passo, nas 16 horas e mais nos outros recursos, para você poder encontrar a ajuda que você está buscando, tá ok? Esse outro módulo aqui, ó, ele é um pouco mais interativo. Transformação, tá em inglês, né, você bota em português. Jornada da transformação, começar a jornada. Aí você vem aqui, coloca seus dados, tá? E aí o que vai acontecer aqui? Você vai, deixa eu só entrar aqui, você vai entrar nessa página aqui, onde você tem todos os módulos aqui, ó. 1, compreendendo a causa das doenças. 2, aprendendo com minhas necessidades. 3, o engano do amor. E aí quando você entrar aqui, você vai simplesmente lendo ali a parte dos ensinos. E ó, não é muita coisa, tá vendo? Ó, só um pouquinho, já estou na metade. E você vai interagindo, vai fazer perguntas, você vai respondendo, tá? E aí você coloca aqui para você refletir o que você pensou. E você vai passando para o próximo. Ó, precisa de escritura? Aqui também tem versos, pensamentos negativos e versos bíblicos que você pode usar. E você volta aqui para os módulos, você tem aqui, ó, histórias que você pode ler de pessoas como você, e essas aqui são histórias verdadeiras, tá? Coletadas de pessoas que viveram o processo da lei da vida, fizeram um curso, estudaram um livro. São histórias coletadas de pessoas que passaram por alguma crise, algum problema, e você pode aqui ler a história, compartilhar e tudo mais. E você pode escrever o seu diário. Eu não sei se essa função já está ativa, mas não tem problema. Depois vocês exploram aí o aplicativo, tá bom? E eu espero que vocês gostem, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem aí é só entrar em contato com a gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui. Obrigada pela parceria e companhia. Muito obrigada. E até a próxima.